Olá e bem-vindos. Hoje vamos abrir uma caixa que todo mundo fala, mas que poucos realmente entendem a fundo. Inteligência artificial. Só que o nosso ângulo aqui é bem específico. A gente não vai falar de robôs dominando o mundo, mas de algo que já está acontecendo. Agora, como a IA está se tornando a principal ferramenta para empresas que querem crescer de uma forma sustentável. Nossa discussão parte de uma revisão acadêmica bem robusta, a Exploring Artificial Intelligence for Sustainable Business Development. A missão aqui é extrair o que realmente importa desse material denso e entender como algoritmos e dados estão, na prática, redesenhando o que significa ser uma empresa eficiente e responsável hoje. Exatamente. O objetivo é bem esse, é conectar os pontos. De um lado, a gente tem as capacidades da IA, automação, análise de dados, previsão. Do outro, temos os resultados que importam. Menos desperdício de recursos, processos mais limpos, talvez até melhores condições de trabalho. A gente vai investigar como a tecnologia faz essa ponte, transformando modelos de negócio para serem não só mais lucrativos, mas também mais inteligentes do ponto de vista ambiental e social. Ok, vamos analisar isso então. Antes de mergulhar nas aplicações de hoje, o material que a gente tem deixa um ponto bem claro. IA não nasceu ontem. A gente passou décadas com sistemas que eram basicamente fluxogramas complexos, tentando imitar regras humanas. Qual foi a virada de chave? O que nos trouxe desses sistemas antigos para a IA que vemos hoje em todo lugar? A virada se resume a uma palavra: dados. Ou melhor, uma avalanche deles. A explosão da internet, ali nos anos 90, 2000, nos deu o combustível, né? E o avanço brutal no poder de processamento, principalmente com as GPUs, nos deu o motor. Foi aí que aconteceu o grande salto. A IA deixou de tentar imitar regras criadas por humanos para começar a aprender e a criar as próprias regras a partir de uma quantidade gigantesca de informações. É a diferença entre, decorar o manual e aprender pela experiência. E essa capacidade de aprender pela experiência é o que a gente chama de machine learning e deep learning, certo? Como isso funciona na prática, assim, dentro de uma empresa? Basicamente, são duas ferramentas principais. O machine learning, ou o aprendizado de máquina, é o carro-chefe. São algoritmos que olham para dados históricos e aprendem a identificar padrões para fazer previsões. Por exemplo, ele analisa todas as vendas de uma loja no passado para prever a demanda de um produto no próximo mês. Isso evita que se produza demais e gere desperdício, sabe? Já o Deep Learning é uma versão, digamos, mais potente disso. Usa estruturas inspiradas no cérebro humano, as redes neurais. Ele consegue lidar com dados muito mais complexos e bagunçados, como imagens, sons, texto. É a tecnologia por trás de um chatbot que entende o que você está dizendo, ou de um sistema que analisa imagens de peças numa linha de produção para encontrar defeitos minúsculos. Defeitos que um olho humano deixaria passar. Exato. E o combustível para tudo isso, como eu disse, é o Big Data. Dados de transações, de redes sociais, de sensores em máquinas. Uma coisa não vive sem a outra. Big Data, CNA, é só um oceano de informação inútil. IA, sem Big Data, é um motor potentíssimo sem uma gota de gasolina. A mágica acontece quando você junta os dois. Por exemplo, na manufatura, sensores em equipamentos coletam dados de vibração, temperatura, o tempo todo. A IA analisa esse fluxo contínuo de dados e consegue prever, olha, essa peça vai quebrar em aproximadamente 72 horas. Isso é a manutenção preditiva. Isso parece incrível na teoria, mas quão confiável é na prática? Imagino que parar uma linha de produção inteira com base em um alarme falso da IA sairia bem caro. Existe esse risco de confiarmos demais nessas previsões? Essa é uma preocupação muito válida e um dos grandes desafios, sim. A confiança não é cega. Os sistemas são calibrados com base em probabilidades. A IA não diz vai quebrar. Ela diz há 95% de chance de falha. A decisão final de parar a produção ainda é humana. Mas agora ela é baseada em uma informação muito mais precisa do que a simples intuição, né? Ou um cronograma fixo. O exemplo da General Electric é emblemático. Eles usam isso em turbinas de avião. O ganho de segurança e eficiência é tão grande
que compensa o risco de um alarme falso ocasional. Entendi. A IA não substitui o julgamento, ela o qualifica. E além da manutenção, onde mais essa eficiência aparece de forma tão clara? Na cadeia de suprimentos, o impacto é gigantesco. A IA otimiza rotas de entrega em tempo real, desviando de trânsito, economizando combustível. Ela prevê a demanda com uma precisão que chega a ser assustadora, o que reduz drasticamente o excesso de estoque. E menos estoque parado. Significa menos produtos vencidos ou obsoletos, menos energia gasta com armazenamento e, no fim das contas, menos desperdício de tudo: matéria-prima, tempo e dinheiro. Isso me leva a uma questão central. Tudo que você descreveu soa como um enorme ganho de eficiência operacional, o que é ótimo para o balanço financeiro de qualquer empresa. Mas como exatamente essa otimização se traduz em desenvolvimento sustentável? Onde está a conexão direta com o meio ambiente e o impacto social? Se a gente conectar isso ao quadro geral, a eficiência operacional é exatamente a ponte para a sustentabilidade. Sustentabilidade, na sua essência, é sobre usar recursos de forma inteligente para não esgotá-los, certo? Certo. Quando a IA ajuda uma empresa a usar menos energia, a desperdiçar menos matéria-prima e a transportar produtos de forma mais eficiente, ela está, por definição, reduzindo o impacto ambiental daquela operação. Então, o benefício ambiental é quase um efeito colateral positivo da busca por lucro. No começo, talvez, mas hoje as empresas percebem que são duas faces da mesma moeda. Veja o setor de energia. A IA é usada para gerenciar redes elétricas inteligentes, os smart grids. Ela prevê a produção de fontes renováveis, como solar e eólica, que são intermitentes, e equilibra isso com a demanda da rede em tempo real. Isso permite integrar mais energia limpa no sistema, algo que seria extremamente complexo de fazer manualmente, sabe? Pois é. Outro exemplo é o monitoramento ambiental. A IA pode analisar imagens de satélite para detectar desmatamento ilegal ou vazamentos de óleo quase que instantaneamente. Ok. O argumento ambiental é forte. A eficiência leva a um menor consumo de recursos, o que é bom para o planeta. Mas estou pensando aqui na pessoa que trabalhava monitorando aquela máquina, que agora prevê as próprias falhas. Essa eficiência toda deve ter um custo humano, certo? Sem dúvida. E essa é a parte mais complexa e ambígua da história. O impacto social é uma faca de dois gumes. O lado positivo, e é o que os defensores da tecnologia enfatizam, é que a IA automatiza tarefas repetitivas, maçantes e às vezes até perigosas. Isso libera os trabalhadores humanos para se concentrarem em atividades que exigem criatividade, pensamento crítico, empatia, coisas que as máquinas ainda estão longe de fazer bem. Mas e o lado negativo? O deslocamento de empregos é real? É absolutamente real e talvez o maior desafio social que a gente enfrenta. Funções que envolvem tarefas rotineiras, sejam elas manuais ou cognitivas, estão em risco. Isso cria uma demanda urgente por programas de requalificação em larga escala. A questão não é se teremos empregos no futuro, mas se teremos pessoas com as habilidades certas para esses novos empregos. E se essa transição não for bem gerenciada? Exato. Se não houver um esforço conjunto de empresas e governos, corremos o risco de aprofundar a desigualdade e criar uma divisão digital ainda maior na sociedade. E ainda tem a questão dos algoritmos em si. A gente ouve muito sobre vieses embutidos na IA que poderiam levar a decisões injustas, por exemplo, em contratações. Sim, esse é um ponto crucial. O modelo de AI aprende com os dados que a gente fornece. Se os dados históricos refletem preconceitos da sociedade, por exemplo, se no passado um certo perfil de pessoa era menos contratado, a IA pode aprender esse padrão e perpetuá-lo. Ou até piorar. Ou até mesmo ampliá-lo sob um verniz de objetividade tecnológica. Garantir que os algoritmos sejam justos e transparentes exige auditorias constantes e um cuidado ético enorme no seu desenvolvimento, o que nos leva a um outro campo de desafios. Antes de entrarmos nesses desafios, vamos fechar o tripé com o impacto econômico. Imagino que seja mais óbvio, não? É o mais direto e geralmente o principal motor da adoção, sim. A correlação entre o uso de IA e o aumento de produtividade é muito forte.
Uma pesquisa da McKinsey, que é citada no material, mostra que quase metade das empresas já usa pelo menos uma funcionalidade de IA em suas operações. E o interessante é que, embora as gigantes de tecnologia, com seus data centers massivos, levem vantagem, os ganhos de produtividade são vistos em empresas de todos os tamanhos. A IA está deixando de ser um luxo para se tornar um fator de competitividade essencial. Certo. Então temos um cenário onde a IA promete um mundo de eficiência, com benefícios ambientais e ganhos econômicos claros, mas com uma sombra social bem preocupante. Se o potencial é tão grande, por que essa revolução não está acontecendo ainda mais rápido? O que está segurando a adoção em massa? Existem barreiras bem significativas. A primeira é puramente técnica e de confiança. Muitos dos modelos mais avançados de IA, especialmente os de Deep Learning, funcionam como uma caixa preta. Uma caixa preta. Isso. Eles te dão a resposta, muitas vezes com uma precisão incrível, mas é extremamente difícil entender como eles chegaram àquela conclusão. Em áreas críticas, como o diagnóstico médico ou análise de crédito, essa falta de interpretabilidade é um problema sério. Como confiar numa decisão que você não consegue explicar? E o custo, claro, isso não deve ser nada barato. Nem um pouco. Essa é a barreira econômica. A tecnologia em si já é cara, mas o maior custo está nas pessoas. Cientistas de dados, engenheiros de machine learning, são profissionais raros, disputados e caros. Além disso, tem todo o trabalho de coletar, limpar, organizar os dados para treinar os modelos, o que pode ser um projeto gigantesco por si só. Muitas empresas simplesmente não têm o capital ou o talento para começar. E a lei? A legislação consegue acompanhar o ritmo da tecnologia? Quase nunca. E essa é a barreira regulatória. A tecnologia avança muito mais rápido que a capacidade dos governos de criar leis para ela. Questões complexas continuam em aberto. Por exemplo, se um carro autônomo causa um acidente, de quem é a culpa? Do dono do carro? Da montadora? Do desenvolvedor do software? Uma incerteza jurídica enorme? Exato. E essa incerteza deixa muitas empresas com o pé atrás na hora de adotar tecnologias mais disruptivas. O que nos leva de volta à questão da confiança, mas agora do público em geral. Exatamente. É a barreira final e talvez a mais difícil de superar. Se as pessoas não entendem ou não confiam em como as decisões automatizadas são tomadas, a adoção em larga escala fica comprometida. Ninguém quer ter um pedido de empréstimo negado por um algoritmo que não consegue explicar seus critérios. Construir essa confiança exige transparência, regulação e um debate público honesto sobre os limites da tecnologia. Fica claro que a inteligência artificial é uma ferramenta poderosíssima, mas de duplo gume. De um lado, um potencial quase utópico de criar negócios mais eficientes, mais limpos, mais inteligentes. Do outro, uma série de desafios complexos técnicos, econômicos e sociais que precisam ser navegados com muito cuidado. Não é só sobre instalar um software novo. É sobre redesenhar processos e repensar responsabilidades. O fascinante é que o maior desafio daqui para frente talvez não seja apenas técnico, mas filosófico. O material que a gente analisou aponta para a necessidade de uma IA sustentável, uma IA que já nasça com princípios éticos em seu design. E isso nos deixa com uma reflexão importante. Nós estamos criando sistemas com uma capacidade de otimização sobre-humana, capazes de encontrar a solução mais eficiente para quase qualquer problema. A questão é, como a gente garante que nesse processo o julgamento moral, a empatia e a responsabilidade final continuem sendo fundamentalmente humanos? A tecnologia pode nos dar o como fazer as coisas com uma eficiência nunca antes vista. Mas a sabedoria para decidir se e por que devemos fazê-las, essa, por enquanto, ainda é nossa.